Eu posso estar muito enganado no que eu vou te falar agora, mas eu duvido que alguém consiga chegar aqui e dizer a seguinte frase: quando Aranhaverso saiu, eu disse que a Sony iria humilhar a Pixar e a Disney juntas e de quebra se tornar a nova manda-chuva das animações. Me chamaram de louco, mas o que eu previa aconteceu. Afinal, quem imaginaria que um estúdio que nasceu única e exclusivamente por ter visto o potencial financeiro que as animações poderiam trazer, acabaria se tornando o estúdio que mudaria de novo o mundo das animações. Além disso, traria um respiro para as animações 3D que já estavam meio cansadas naquela época por ficar sempre na mesmice. Desbancaria a Pixar no quesito criatividade e desbancaria a Disney no quesito coragem para sair da zona de conforto. E no final, tendo como único oponente que ainda consegue bater de frente com ela o estúdio que é um 8 ou 80, criando assim uma batalha que possivelmente será lendária. E assim, depois de tudo isso que eu disse, eu tenho que concordar com o título desse vídeo gringo que eu vi e que foi a inspiração para esse meu vídeo aqui acontecer. Onde no vídeo ele basicamente fala sobre o que o título diz, como a Sony tá se tornando o rei das animações. Ou no caso, aqui seria tipo a rainha das animações, afinal a gente fala a Sony e não o Sony. Porém, assim como no mundo da magia de Frieren pode virar de cabeça para baixo, o mesmo aconteceu comigo quando eu notei que desde 2018 a Sony vem se saindo por cima quase que de lavada de dois estúdios que por anos eram os grandes nomes das animações. Então senta aí e me escuta falar sobre como a Sony vem humilhando a Pixar e a Disney juntas. Ok, pra começar, a gente tem que não ironicamente ir pra onde tudo começou. Então entra aí na Tardes e não se assusta por ela ser maior por dentro do que por fora. O importante é que a gente vai voltar alguns anos. Afinal, como eu mencionei mais cedo, a Sony foi um estúdio que nasceu simplesmente porque eles olharam o potencial financeiro que as animações poderiam trazer. E essa era a razão para eles terem acontecido desde o começo. Esse estúdio, na parte da animação, não nasceu pela paixão da Sony pelas animações ou por qualquer coisa do tipo, mas sim pelo dinheiro que eles poderiam farmar em cima. O que convenhamos, esse negócio de as pessoas quererem dinheiro é uma coisa normal. Sem ele, você não compra aquele sorvete delicioso no final de semana. Mas o ponto aqui é o seguinte, mesmo esse estúdio que só nasceu pela ganância, já mostrava um potencial muito grande desde o seu começo. Tá, mais ou menos, vai. Afinal de contas, o primeiro filme deles foi O Bicho Vai Pegar. Que pra ser honesto com você, a coisa mais interessante desse filme para mim, repito, para mim, que aqui no Brasil a tradução ficou como O Bicho Vai Pegar, e eu nem preciso falar mais nada, né? Essa é só uma das melhores localizações que a gente teve. Mas beleza, alguns anos depois a Sony lançou simplesmente Tá Chovendo Hambúrguer. Esse caso aqui é engraçado porque o título brasileiro faz mais sentido do que o título original. E assim, o filme ele chove hambúrguer uma vez, mas chove, então faz mais sentido, vai. Eu acho que não faz tanto sentido pro segundo filme, mas aí são outros 500. O ponto é que já em Tá Chovendo Hambúrguer, a gente viu o potencial da Sony com histórias criativas. Não tem medo de contar lições nos seus filmes que eram muito boas, independente da história que viria pra cobrir tudo isso. Além de personagens que seriam carismáticos e legais de se acompanhar e engraçados, eu não posso tirar esse ponto, porque ele é importante. E ainda tem um quesito animação, que ele simplesmente, bom, por mais que o Hotel Transilvânia tenha popularizado esse estilo de animação 3D, meio exagerada e tentando imitar o estilo cartunesco do 2D, as coisas nesse estilo de animação começaram um pouco antes lá em Tá Chovendo Hambúrguer, com essas expressões cartunescas e movimentos exagerados. Foi ali onde tudo realmente começou. Mas é óbvio que foi bem mais popular e eu acho que até mais bem polido em Hotel Transilvânia. Ok, eu vou ser honesto aqui. Esse filme ele é aquele clássico, fica melhor com a dublagem brasileira. E assim, eu também não tô dizendo que a pior coisa do mundo é que só a animação se salva aqui, claro que não. Ele tem algumas coisas muito boas nesse primeiro filme. E um negócio engraçado que eu ainda não tinha mencionado é que por muitos e muitos anos, a maior franquia de animação da Sony, em quesito de quantidade de filmes, não de qualidade, mas sim de quantidade, era basicamente O Bicho Vai Pegar. Só lá em 2021 que eles fizeram o quarto filme de Hotel Transilvânia, que foi tenebroso, ninguém vai negar isso aí, pelo amor de Deus, mas a gente fala isso depois. Só que foi com esse filme que eles empataram com O Bicho Vai Pegar, e agora a Sony tinha duas sagas de qualidade bem duvidosa. Então por muito tempo, a maior franquia da Sony era simplesmente com os piores filmes. Ok, os piores eu não sei, mas convenhamos, a cada novo filme de O Bicho Vai Pegar, parece que o filme ficava pior do que o outro. Porém, calma lá também, que esse estúdio tinha coisas boas pra compensar, como é o caso de Tá Dando Onda. E assim, eu acho que serão os casos que a dublagem brasileira também melhora muito, só que o filme ele tem uma história legal e ele tem um destaque ser feito nesse estilo de documentário com a roupagem de animação, mostrando que a criatividade que tava ali escondida naquele estúdio e quando você menos esperava, ela ia aparecer. Ou seja, desde o começo a Sony tinha potencial. Lá no início eles já tinham as brincadeiras interessantes, seja com a própria questão do título, a coragem para testar esses diferentes estilos de animação. Tá, não é tão diferente, mas comparado com a esmagadora maioria das animações saindo naquela época, tinha sim o seu diferencial.
Afinal de contas, a gente teve o que eu considero talvez a primeira masterpiece do estúdio. Sim, Tá Chovendo Hambúrguer, o primeiro filme. Esse filme é genuinamente muito bom e acho que ele não recebe todo o crédito que ele merece. O Hotel Transilvânia é basicamente eles mostrando com certeza que eles não tinham medo de testar designs diferentes, coisas mais exageradas e tudo mais, daquilo que a gente estava acostumado. Porém, ainda nessa época, antes do ponto de virada da Sony, eles lançaram um filme que eu considero meio injustiçado. Esse filme é simplesmente muito bom até hoje, uma das melhores adaptações de um jogo que assim, não tenho o que falar, cara. Eles tiraram leite de pedra desse negócio, é impressionante. Então, por mais que hoje em dia, a gente olhando para trás dessa evolução que a Sony teve e esse patamar que ela tá chegando agora pareça fora do comum, sinais. Esses sinais eles estavam lá desde o começo. Sinais de que eles poderiam sim chegar muito longe se quisessem. Mas pelo visto, para algo melhorar muito, ou melhor dizendo, para uma grande mudança acontecer, quase sempre tem que ter um evento tão catastrófico que parece uma anomalia. E no caso da Sony, a gente ainda não tá falando de Aranha Verso, por mais incrível que pareça, a gente tá falando de Emoji, o filme. Olha, até onde a minha memória me permite lembrar, emojis por aqui no Brasil nunca tiveram altos níveis de popularidade. A coisa nunca foi tão grande ou tão avassaladora ao ponto de simplesmente, sei lá, justificar a existência de um filme só sobre isso. Mas ao que tudo indica, o caso dos emojis lá fora na gringa, o negócio aparentemente era bem popular. O que pode parecer estranho de início, mas fato curioso, que talvez tu não saiba. Lá na gringa o Snapchat ainda tá vivo até hoje, as pessoas usam muito isso. Enquanto aqui no Brasil ele durou tipo 2 anos, no máximo. Mas no final das contas, esse filme de emoji foi simplesmente única e exclusivamente por causa que, aparentemente lá na gringa, emojis estavam populares. E assim, eu espero que você não tenha esquecido que para começo de conversa, a ideia da existência da Sony foi para farmar dinheiro em cima de animações. Além disso, outro fato que talvez você não saiba, esse filme deu lucro, já que ele teve um orçamento de 50 milhões e faturou mais ou menos uns 250 milhões. Em outras palavras, não foi pouca coisa, em quesito de bilheteria, sabe? Porém, apesar de ter se pagado e dado lucro, Emoji o filme por muitos e muitos anos, eu acho que até hoje, inclusive para algumas pessoas, é considerado uma das piores, se não a pior animação já feita. Exagero? Não sei, porque o negócio não é tão bom assim. E assim, é aquilo, razões não faltam, por mais que a animação em si, tecnicamente falando, não seja ruim, não tem nada demais nesse filme. Eu até acho o design dos personagens humanos bonitinho, vai. Porém, é meio desperdiçado nesse filme aqui. Mas cara, quando a gente fala da história, dos personagens e das lições, o negócio não fica tão bom não. E sim, esse filme tenta te passar lições. A partir daí você entende o quão inacreditável esse filme é. E eu lembro que na época, até quem não fazia vídeo sobre animação e tudo mais, fez um vídeo reclamando desse negócio, pra você ver o quão absurdo foi. E a Sonic até então não tinha se destacado de uma forma muito absurda, mesmo com o Hotel Transilvânia sendo algo diferenciado. Por causa de Emoji o filme, ela passou a simplesmente ser conhecida pelo estúdio que tinha nada mais nada menos do que o pior filme de animação daquela época. Porém, o que realmente importa aqui é que tudo isso aconteceu em 2017 e já no ano seguinte, sim, não levou muito tempo, não levou nem um ano direito, a Sony simplesmente lançou Aranha Verso. A animação que é fantástica em todos os aspectos, não só porque todo mundo elogia no quesito animação até hoje, que mistura o 2D com 3D, só que ganhou uma identidade própria pro filme, mas a história de Aranha Verso também por si só já é muito boa. Eles pegaram o conceito de multiverso, que naquela época não estava tão cansado igual é hoje, e mesmo naquela época que ainda não era batido, eles já reduziram isso para escala muito menor, o que eu não preciso dizer que funcionou lindamente, foi uma maravilhosa jogada do filme. Só que o que mais é um fato aqui, e que talvez você não saiba, é que apesar de Aranha Verso ter ganhado o Oscar no ano seguinte, o que já deu uma visibilidade ainda maior pra ele, demorou muitos anos pra esse filme realmente ser tão reconhecido e tão aclamado como ele é hoje em dia. Não entenda errado, quem viu na época viu, gostou e já levava o filme pelo nível que ele era. Porém, levou sem brincadeira nenhuma, mas um filme da Sony nesse mesmo estilo de animação que traz uma identidade única misturando 3D com 2D, também conhecido como Família Mitchell, que deu uma popularizada um pouco maior ainda na forma de Aranha Verso. E talvez você não lembre disso, mas na época a Família Mitchell ia sair no cinema, mas acabou indo pra Netflix. Só que na minha opinião, o que realmente destacou Aranha Verso foi o lançamento e a popularidade monstruosa de Arcane na primeira temporada. Então depois daquela série com a escrita estonteante na Season 1, lembre-se disso, na Season 1, depois é difícil, e com visuais tão espetaculares quanto Cabeça de Teia, que as pessoas finalmente começaram a olhar para trás e descobrir de onde é que
surgiu aquele negócio, no caso, o tipo de animação. E foi aí que a Aranhaverso começou a ter todo o hype e todos os elogios que ele tem hoje em dia. Pode parecer bizarro o que eu tô falando, mas acredite em mim, no fundo, não é tão difícil de entender por que isso aconteceu e acreditar nisso. E assim, a gente tava na seguinte situação. O ano era 2018, a gente tinha um novo filme do Homem-Aranha indo pros cinemas, sabe? Só o herói mais popular que existe até hoje. Só que o Miles ia ser o protagonista e além disso, o que realmente afastaria as pessoas é que esse filme seria de animação. Tudo bem que hoje em dia o pessoal começou a ver animações com olhos diferentes. Na verdade, começou mais ou menos a partir de 2020. Meio que daí pra trás as pessoas ainda olhavam com um olhar mais cabisbaixo, até de desprezo, sabe, pras animações. Só hoje em dia que as pessoas finalmente começaram a entender que ser uma animação não torna isso infantil. Afinal, muitos desenhos por aí são muito mais maduros e bem escritos que muitos live action. Só que mesmo demorando todo esse tempo pra Aranhaverso ter o reconhecimento que realmente merecia, muito antes de tudo isso, a Sony já tinha entendido o caminho que ela teria que seguir. Porém, por mais bizarro que pareça o que eu tô prestes a dizer agora, foi necessário tanto o filme do emoji quanto, sem sombra de dúvidas, Aranhaverso pra Sony entender o caminho que eles deveriam seguir. E com certeza não eram com filmes do estilo emoji ou filme, que era basicamente o estilo que muitos estúdios estavam seguindo naquela época. E eu não digo isso em questão de fazer adaptações de coisas que estavam populares ou paradas assim, sabe? Eu digo isso no sentido mais padronizado que os estúdios de animação estavam sendo levados. Ao mesmo tempo, ela criou total coragem para começar a seguir o caminho dela. Caminho esse, qual você me pergunta? Bom, eles não tinham mais medo de se arriscar com as suas histórias, eles não tinham mais medo de brincar com os estilos de animações que eles queriam para os seus próprios filmes, eles agora estavam simplesmente pegando as animações e descobrindo o que eles poderiam fazer dessa vez. E como eu disse, tudo isso veio de Aranhaverso, mas não dá para negar que teve um pouquinho de influência de emoji o filme, por mais maluco que isso pareça de se pensar. Mas é aquilo, a gente não aprende a melhorar só com as coisas boas, a gente também aprende com as coisas ruins. Mas ok, a partir de 2018 em diante, a Sony começou sua saga de humilhar a Pixar e a Disney juntas de uma vez, e o melhor de tudo dentro do próprio jogo delas, ou seja, na animação. Só pra você entender um quão incrível e ao mesmo tempo quão doido é isso de se pensar, a gente tá falando do estúdio que tem mais tempo de vida e que tem mais história no mundo das animações do que todos os outros juntos. Mais ou menos. E a gente também tá falando do estúdio que mudou completamente o mundo das animações lá em 95. Isso contra um estúdio que simplesmente só existiu pra começo de conversa com a ideia de farmar dinheiro em cima das animações. Isso é claro, pelo menos no começo. E assim, eu podia vir aqui e fazer a minha maior vigarice, mas eu não vou fingir que a Sony não lançou coisa ruim nesse meio tempo. Até porque depois de Aranhaverso a gente teve a continuação de Angry Birds, que honestamente o primeiro é incrível, já o segundo nem tanto. Aí depois a gente teve Hotel Transilvânia, Transformania, Hotel Transilvânia 4, que é um lixo completo. E provavelmente deve ter alguma coisinha aqui que eu tô deixando passar, mas é justamente aqui que tá a razão pra eu fazer esse vídeo com essa temática. Enquanto a Sony, nesse meio tempo de 2020 até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, errou 2, talvez 3 no máximo. Esse é literal o número de acertos genuínos que a Pixar e a Disney juntas tiveram desde 2018. Enquanto a Sony desde então errou no máximo 2 vezes, na minha humilde opinião, a Disney e a Pixar só acertaram 2 vezes. A Disney com Encanto e a Pixar com Soul. Pra você entender o quão maluco é isso tudo, em 2018 a Sony só lançava Aranhaverso, com animação que, como eu disse, misturava 3D e 2D com estética própria. O filme sabia muito bem fazer o uso do multiverso, sabia trazer arcos muito bons de personagem na sua maioria. Eles traziam o Miles como protagonista de uma maneira, ou melhor dizendo, com uma escrita excelente. Uma trilha sonora então, nossa senhora! Nesse meio tempo a Disney estava lançando Detona Ralph 2, simplesmente uma das piores continuações já feitas, e mais uma prova de que mesmo agora com a Disney fazendo suas sequências pelo estúdio principal, ainda assim ela não sabia fazer sequências. E em 2018 a Pixar estava lançando nada mais nada menos do que Os Incríveis 2. A animação em quesito técnico de Os Incríveis 2 é lindo, mas o resto deixa a desejar. Já em 2019 a Sony perdia, porque olha a ironia, já que aqui tanto a Disney quanto a Pixar e a Sony lançavam continuações. Enquanto a Sony lançava Angry Birds 2, que é bem capenga, a Disney lançava Frozen 2, que também não é lá as melhores coisas do mundo, mas assim, eu assistiria Frozen 2 novamente, o que não dá pra dizer o mesmo de Angry Birds 2 e de Toy Story 4, que também foi lançado em 2019. Já em 2020 a Sony não lançou nada, enquanto a Pixar lançava a sua última obra-prima, Soul. A Disney, se não me engano, não lançava nada de animação em 2020 também. Nesse meio tempo, a Pixar, bom, você já sabe. Mas agora, meus amigos, se preparem para uma derrota em sequência praticamente. Em 2021, a Pixar lançava Luca, que não é um filme ruim, mas também é muito esquecível. Enquanto isso, a Disney lançava Encanto, e eu meio que reluto para dizer que é uma masterpiece, mas eu não tenho dúvidas de que é um clássico moderno da Disney. Isso eu nunca vou negar. Esse filme é tipo assim, incrível. Só que eu assisti Família Mitchell recentemente, novamente no caso.
Que antigamente eu já achava que era bem melhor que Encanto, não entenda errado, não tô dizendo que Encanto é ruim. Afinal, eu acabei de elogiar o quanto esse filme é bom. Só que revendo Família Mitchell, eu posso dizer que esse filme é uma masterpiece. É cinema puro e merecia o Oscar de animação. Mas ainda assim conseguiu botar esses dois filmes que eu falei da Disney e da Pixar no chinelo. E a coisa que eu considero superior em Família Mitchell, e é basicamente o ponto-chave pra mim, é como eles conseguiram abordar temas que não vão conversar com todo mundo e ainda assim não importa. Eles estão tão bem colocados, tão bem escritos, que você vai gostar desses temas independente de se identificar ou não. E é claro, as temáticas que eu pensava que iriam envelhecer muito mal, elas assustadoramente têm envelhecido muito bem. Só isso pra mim já bota esse filme em um patamar super superior. E assim, em 2022 eles não vão lançar nada, no caso da Sony, mas pra compensar, em 2021 eles me chutaram a porta com tudo. Já que a gente tinha basicamente o Wish Dragon, que eu vou sempre chamar pelo nome original porque a tradução é inacreditável pra mim. Só que enfim, esse filme é o auge do clichê, o supra-sumo do mais genérico possível, e ainda assim ele funcionou lindamente. Coisa linda, meus amigos, coisa linda. Além de tudo, esse filme ele é muito bom de se reassistir, o que hoje em dia é uma parada que tem muito peso pra mim. E ainda assim, por mais que o filme Vivo, sim, o nome do filme é Vivo, enfim, por mais que esse filme tenha sim um monte de problemas, ele ainda consegue ser mais divertido e te dar mais vontade de assistir do que a grande maioria dos outros dois estúdios que eu tô mencionando até agora. E o engraçado é que todos esses filmes aí estão na Netflix, mas eu acabei deixando passar uma coisa bem importante, porque ela meio que aconteceu bem depois de 2018, mais ou menos entre 2020 e 2021. Por causa dos eventos de 2020, a Sony meio que fez uma parceria com a Netflix, onde a maioria das animações dela que não fossem feitas com tipo assim, toda certeza de que iam ser lançadas no cinema, caso eles tivessem alguma dúvida sobre como esse filme performaria na questão de bilheteria, eles lançariam na Netflix. Isso não foi à toa. A real razão por causa disso foi o sucesso de Família Mitchell assim que foi lançado na Netflix. Isso fez com que a Sony pensasse, por que a gente de vez em quando não lança uns filminhos ali, sabe? Mas aí a gente chegou em 2023 e tivemos nada mais nada menos do que Aranhaverso 2. E seus competidores eram o especial vergonhoso de 100 anos da Disney, que eu vou falar mal de novo mais uma vez em breve, e Elemental, que ok, não é um filme ruim, mas também não é nem metade do que poderia ter sido. Então, independente dos problemas que as pessoas falam de Aranhaverso 2, é inegável quão superior esse filme foi em todos os quesitos possíveis. Ou seja, até aqui a Sony estava basicamente acertando e mostrando para dois grandes estúdios como que se faz uma animação boa, como que não se tem medo de ser criativo, ainda mais quando, bom, basicamente isso é uma parada que te pôs no mapa, né, Pixar? Então em 2025, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, a Sony decretou de vez como ela tá humilhando a Disney e a Pixar sem nem se esforçar. Brincadeira, é óbvio que existe um esforço. Mas assim, também existe um amor muito maior por cima dessas animações que estão saindo recentemente desse estúdio. E o líder da vez é K-Pop Demon Hunters. Um filme que, olha só, teve menos marketing do que Hélio da Pixar e conseguiu cair no gosto de todas as pessoas. E não é à toa, eu gastei um vídeo de meia hora falando sobre como esse filme é incrível. E assim, nesse ano a Pixar lançou o quê? Hélio? Assim, a Disney vai lançar Zootopia 2, que assim, convenhamos, já deu pra ver que a Disney não tá manjando de continuações? Talvez esse filme seja a redenção dela? Bom, só resta esperar pra saber. Que vai dar bilheteria, vai. Se Moana 2 conseguiu 1 bilhão sendo aquela pobreza que é, Zootopia não vai precisar de muito pra conseguir mais bilheteria não. E é como eu disse, por mais que sim, eles tivessem uns dois errinhos ali e aqui nesse meio tempo, a Sony acertou mais do que ela errou, enquanto os outros dois estúdios erraram muito mais do que acertaram. E o segredo por trás disso? Bom, é simples, mais simples do que parece. A Sony tá sendo inventiva, ela tá sendo corajosa, ela tá deixando os animadores brincarem e se divertirem, mais ou menos. Quando a gente fala de Aranhaverso 2, a coisa foi mais triste do que qualquer outra definição que você possa dar. O produto final foi incrível, mas os animadores sofreram muito por isso. Em contrapartida, a gente corta pra K-Pop Demon Hunters. E bom, dá pra ver que os animadores amaram fazer aquele negócio e se divertiram muito. A gente ainda não sabe como é que foi a produção pra eles nesse meio tempo, mas aparentemente eles se divertiram e amaram cada coisinha que fizeram ali. Dá pra ver só pela questão da qualidade da animação e pelo quanto de detalhes tem ali. E assim, a Sony tem feito animações incríveis e visualmente chamativas pra caramba. Poxa, Aranhaverso 2 já foi incrível, o 3 promete superar, visualmente falando. K-Pop Demon Hunters é incrível, principalmente na parte visual. Família Mitchell, outro filme visualmente lindo, meu Deus, quanta coisa boa. E você nota que tem uma coisa em comum com esses três filmes. Eles não estão seguindo uma fórmula, cada um é diferente, cada um tem o seu próprio jeito. Por outro lado, a Pixar recentemente tem assumido uma nova fórmula, coisa que não está funcionando muito bem. E a Disney, que tinha uma fórmula que funcionava, eles decidiram abrir mão. Mas no final das contas, meio que foi por isso que eu quis seguir essa rota de como a Sony tem humilhado a Pixar e a Disney de uma vez dentro do jogo delas.
Quem diria que aquelas que estavam no topo do topo dos clãs das animações, hoje em dia foi destronada por um estúdio que só queria saber do dinheiro, mas que hoje em dia tem mostrado cada vez mais amor e paixão pelas produções que estão fazendo. E se você quer saber de outra coisa que tem amor e paixão na produção, bom, Frieren, assista Frieren. Bye.